Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Feirense e na técnica Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, aqui na Rádio Nave Mãe, a estourada Mix Bahia aqui de Conceição do Jacuípe. Todo mundo ligadão, índice estourada audiência nesse horário das 18 às 19 horas. O pessoal tá pedindo até mais um tempinho pra gente poder ficar com a galera, mas infelizmente ainda não tá dando pra ficar, né? Quem sabe lá futuramente, para o ano, sei lá, ficar 1h30 aí com a galera, que a galera tá gostando, gostou do programa. Então a gente tá lutando, estamos batalhando aí com o nosso amigo Maguila San pra poder ver se a gente possa ficar mais um pouco de tempo com vocês. Então um abraço a você aí, Zeca do Fumo aí na Rua do Fogo, aí no distrito de Humildes. Um abraço a Zeca do Fumo e a sua esposa, Dona Florenice. Alô, Pro, um abraço pra vocês aí em Humildes. Um abraço ao Mercadinho Campeão, preços baixos com qualidade. Você só encontra no Mercadinho Campeão, do meu amigo Duinha e a sua esposa, Dona Meire. Promoção, vocês estão ligados na promoção? E eu vou começar a falar logo da promoção aqui, rapaziada. Vamos ligar pro zap da rádio e vocês vão ligar e vão mandar seu áudio dizendo quem vai ser o campeão brasileiro. Será que vai ser o Palmeiras? Será que vai ser o Flamengo, o Grêmio? Será que vai ser o Atlético Mineiro? Será que vai ser o Botafogo, Bragantino? Enfim, ligue para o zap da rádio. Participação nessas promoções aqui está o Restaurante do Pascoal, um par de almoço, Juca Eventos, aí na Praça de Humildes, um pacote de cerveja em lata, Supermercado Compre Bem, da direção de Maurício, também um pacote de cerveja em lata Skol, Bate o Bico, uma cesta de frutas, o Rei da Caipirosca, do meu amigo Ricardo aí em Salvador, né? Ele tá dando também um pacote de Skol, Josafá da Galinha de Quintal, uma galinha de quintal abatida na hora, Mercadinho Campeão também com pacote de Skol, Rock Dog do Gourmet, do meu amigo Juarez, é um combo com sanduíche mais uma Coca-Cola, né? Um combo de um sanduíche com uma Coca-Cola. E meu amigo Cid Pio, alô Cid Pio, Cida Rifa, esse é o cara, Filipão, né? O Cid Pio é um cara folclórico lá no distrito de Humildes. Ele é treinador da seleção de Humildes e já ganhou o apelido de Filipão. Vai dar um pacote de cerveja em lata, então tá aumentando aqui, né? Graças a Deus aí. E vocês que queiram participar aqui de Birimbau, vocês que têm empresas, empresários, né, comerciantes, pode também dar essa colaboração pra gente aqui. Procura nosso amigo Maguila ou manda aí um áudio pra vocês que querem participar aqui de Conceição do Jacuípe. Pode mandar um áudio para o número da rádio. É isso aí, Gabriel Santana. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, 18 horas, 8 minutos. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, minha querida Birimbau, boa noite, galera do nosso querido Humilde. Estamos aqui mais uma vez, hoje, no programa Esporte Entre Amigos, eu, Jailson Santos, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Gabriel, aqui fazendo esse esporte legal para vocês. E hoje vamos falar, como sempre, de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. E vou começar aqui, Galego, e ouvindo do programa Esporte Entre Amigos, comentando, falando em relação a esse campeonato brasileiro da Série A. Meu amigo, que campeonato disputado é esse? É por isso que falam por aí que o campeonato, esse campeonato brasileiro é um dos melhores campeonatos do mundo. E esse ano tá dando motivo, porque pela disputa do campeonato. Para você ter ideia, eu vou dar aqui a classificação do primeiro ao quinto lugar. E todos esses times aqui já estão com chance de serem campeão do Campeonato Brasileiro. Então nós temos aqui, ó, o Palmeiras com 63, depois Flamengo também com 63, aí vem Botafogo com 62, Atlético Mineiro com 60, Grêmio com 59 e o Bragantino também com 59. Então nós temos 6 candidatos
a título do Campeonato Brasileiro da Série A, que está sendo um dos campeonatos mais disputados nos últimos anos. Então, gente, nós ainda não temos. Teve aquele desande do Botafogo, que saiu na frente, parecendo um doido, cavalo paraguai, cansou. Mas hoje, quem está na frente do campeonato é o Palmeiras. Então, é um campeonato louco e disputado, viu? Um dos melhores campeonatos dos últimos anos, campeonato brasileiro, é esse que nós estamos evidenciando, galera. E antes de comentar, vamos chamar ele, chegou agorinha mesmo, ele. Boa noite, meu irmão. Ronaldo Alves. Boa noite a todos, boa noite, Jailson. Eu tava vendo aí você falando, o Zezito falando sobre a disputa do Brasileirão, né? E a Série B foi a mesma coisa, né? A Série B, fora o Vitória, que disparou na frente, acabou sendo campeão, né? Ficou a disputa até o segundo tempo das últimas partidas. É tanto que o Sport, ele estava subindo no intervalo. Quando começou o segundo tempo, o Atlético Goianiense fez 2 gols logo, aí pronto. Desanimou totalmente, a torcida pulando, brincando, se divertindo. Quando começou o segundo tempo do jogo, meu amigo, foram 2 gols que aconteceram. E aí, o Atlético Goianiense venceu o jogo e tirou o Sport. E logo depois, o Novo Horizontino comemorando também. Lá o Juventude fez o gol também. 3 gols lá e tirou de dentro do G4. Né? Mais uma vez, boa noite a todos. Estou aqui novamente com vocês aqui. Né? A oportunidade de estar aqui. Vamos lá. São 18 horas. 18 horas e 11 minutos, Jailson. E talvez, Ronaldo Alves e ouvintes, o nível da Série B possa crescer tecnicamente com um pouquinho mais de qualidade. Né? Se é que possamos falar sobre isso. Porque o América é um time que vem ali na Série A de vez em quando, vendeu o cara esse rebaixamento. Acho que deve voltar de imediato também para o ano. O Curitiba, também é um time que é campeão brasileiro, deve engrossar o caldo também na segunda divisão. O próprio Goiás, que praticamente já está rebaixado. Então a única vaga que resta aí para ir para a Série B está entre Vasco da Gama, Bahia e o Cruzeiro. São esses 3 clubes aí. Ontem o Vasco, você vê como é futebol, né? Time grande se recupera logo, meu irmão. Não tem essa de cair, não. O Corinthians tomou 5 do Bahia e ontem deu 4-2 no Vasco da Gama, lá em São Januário. Então o Bahia hoje, né, a responsabilidade aumentou para o tricolor de Aço. Tem que ganhar a equipe do São Paulo de qualquer maneira hoje. Se o Bahia não ganha esse jogo, deu 5, foi bom, foi maravilhoso, ficou pra história, né? Ninguém vai esquecer. Mas o mais importante é hoje contra o São Paulo. Se o Bahia perder esse jogo hoje diante do São Paulo, a coisa vai inchar. E vamos ver aqui o caminho até o título aqui. A gente tem aqui um parâmetro aqui. 36ª rodada. Palmeiras 63 pontos. O Palmeiras pega o América hoje. Vai pegar o Fluminense do Rio e pega o Cruzeiro lá no Mineirão. Teoricamente o jogo mais difícil, se o Cruzeiro estiver dependendo ainda de alguma coisa para poder ficar, ou então a Sul-Americana. Então o jogo mais difícil do Palmeiras aqui, teoricamente, vai ser contra o Cruzeiro. O Fluminense não deve mais nada a ninguém, né? Só para passear na temporada. O América já rebaixado. Então o Palmeiras tem 63 pontos. A equipe do Flamengo, ela tem 63 pontos, mas tem um caminho um pouco complicado. Não é que o Flamengo não pega também, não vai cair um pouco de facilidade aqui. Não, porque ele vai pegar o Atlético Mineiro hoje. O jogo do Flamengo é hoje, contra o Atlético Mineiro. É um jogo muito difícil. Um jogo difícil, que é um jogo cascudo no Maracanã. Hoje, com certeza. Flamengo passando pelo Atlético Mineiro hoje, reacende a esperança de ser campeão. Aí ele vai pegar o Cuiabá, no Maracanã. Teoricamente aqui, a nação rubro-negra, Flamengão, tal, Flamengo favorito. E pega o São Paulo no Morumbi. O São Paulo não vai aspirar mais nada. Aí temos aqui o Botafogo com 62 pontos. Botafogo vai até Curitiba, enfrentar o Curitiba rebaixado, né, nesse meio de semana. Depois o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, lá no Engenhão, e sai para jogar com o Internacional. Teoricamente aqui, o Botafogo é mais duro aqui o caminho para conseguir o título. O Atlético Mineiro também já está um pouco difícil aqui, pega o Flamengo hoje. Depois ele joga dentro de casa no Mineirão, no MRV, no seu estádio. Na Arena. Né, na Arena, MRV. Pega o São Paulo, que não aspira mais nada. Depois, esse sim aqui agora é o jogo que todo mundo pode esperar qualquer coisa aí, viu? Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético encerra na Fonte Nova contra a equipe do Bahia. Então tomara a Deus que o Atlético Mineiro, o Bahia tenha resolvido. Eu acho que o Bahia vai resolver só essa situação, como todos os times que estão lutando para ser rebaixado na última rodada. O Grêmio, 59 pontos, pega o Goiás, depois ele pega o Vasco da Gama, 2 partidas dentro de casa, e depois ele pega o Fluminense.
O Grêmio, teoricamente, aqui são 3 jogos. Teoricamente, né, que dá pra passar. Mas o Grêmio aí é muito difícil ser campeão. E o Bragantino, que na minha opinião também deu adeus ao título. Ele vai pegar o Fortaleza dentro de casa, Curitiba dentro de casa e pega o Vasco da Gama lá fora de casa. Então aí, torcedor, esse aí é o parâmetro das suas equipes. E vocês podem ligar pra cá, né, pra participar da nossa promoção. E só vai falar, o campeão brasileiro vai ser Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético, Grêmio ou Bragantino, meu amigo Ronaldo Alves. Ô, Jailson, falando nisso aqui, o PH Premiações diz aqui, boa noite, para esse sorteio eu vou doar 2 champanhe. PH? PH Premiações, Wesley, o nome dele é Wesley Barril. É Barril, meu amigo Wesley Barril. Tá Barril. doando aí 2 champanhe, né? E fala aqui, o time que vai ser campeão é o Flamengo. Barril, anotar o nome de Barril aí, meu amigo Barril, sempre colaborando aí como pode, né, Barril? Obrigado, Barril. 18 horas, 15 minutos. 18 e 15, você tem alguma coisa aí, Zezito Oliveira? Eu queria falar aqui o seguinte, o campeão da Copa do Brasil de 2023 e já garantido na fase de grupo da Copa Libertadores de 2024, o São Paulo não tem mais pretensões nenhuma no Campeonato Brasileiro. Ele vai jogar só para cumprir tabela e, mesmo assim, a torcida vem cobrando melhor atuação da equipe por não vencer e não marcar gols há 3 jogos. A última vitória do São Paulo foi em cima do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0 lá na Vila Belmiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem aí, que não vence, não marca gols. É como eu falei aqui ontem. Tomara que a equipe do São Paulo venha, faça um golzinho, mas que o Bahia ganhe de 3-1. Já falei meu placar, né? 3-1 Bahia hoje na Fonte Nova. Expectativa de cada cheia. Vocês que estão acompanhando aí, quantos ingressos já foram vendidos, quantos mil ingressos já foram vendidos. Acho que vai ter mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova hoje. Bahia com tudo, Bahia pra frente. Só interessa a vitória, torcedor tricolor. Vamos com calma, não pode vaiar a equipe, né? A equipe tem que jogar com muita inteligência e confiando também no seu articulador de jogada, o Cauli. Cauli estando bem, eu acho que o Bahia vai estraçalhar a equipe do São Paulo, Ronaldo Alves. Verdade, né? O Cauli, ele se machucou. Vinha muito bem, se machucou. Aí 2 jogos aí que ele fez, um tava bem. Aí voltando, que o cara se machuca, fica aquele medo ainda, né? De sentir novamente. E nesse jogo contra o Corinthians, foi o cara no campo ali. Dali foi o cara que levou o Bahia. Foi o melhor que andou em campo, na verdade, né? O Bahia foi a melhor partida que o Bahia fez. Pra mim, dos últimos 2 anos pra cá. Até porque estava na Série A, na Série B o ano passado. Mas o Cauli, ele se recuperou da contusão e vem bem. Criou coragem. O cara fica machucado, tem medo de encarar, de ir pra cima. E ele é o cara do Bahia aí, no meio de campo. É o cérebro pensante do Bahia, é o Paulo Rodrigues de antigamente, né? É o cara que pensava tudo direitinho, era o Bobô, né? De 88, é o Cauli, que todos já sabem, tem conhecimento, que está sendo pretendido pela equipe do Flamengo. Mas o City já anunciou que não tem interesse em vendê-lo. E se for vender, não vai ser agora, para um prazo maior para frente aí, e vender para Europa, né? Muitos dizem que o City vai vender porque precisa de dinheiro, que não sei o que. Acho que não. É diferente do que era o Bahia antes para o Bahia agora. É isso, Jailson? E falar em Cauli, Paulo Rodrigues, eu vi uma foto hoje aí, rapaz, no meio das redes sociais. Bobu, Léo Oliveira, Osni e Douglas. Aí o cara falou. Eu vi também. Que só craques ali, pô. Osni jogando pela direita. Só tinha Copa. Léo Oliveira, Douglas e Bobu. Esse é o meio de campo, rapaz. Que meio de campo, viu, bicho? Que saudade. Mas vamos ver aqui, 18 horas, 18 minutos. Só ele aí, 18. Final daqui da classificação aqui da Série A. Ronaldo, Zezito e ouvintes. Gabriel Santana também. Aqui temos aqui, se é que a gente pode colocar aqui o Internacional, né? A gente vai colocar o Internacional, tem 46 pontos. Eu acho que não. Eu acho que podemos colocar aqui o Fortaleza, tem 45, o Cruzeiro 44, Santos 43, Vasco da Gama 42 e Bahia 41. Essas equipes aqui lutam por uma vaga, porque o Goiás já está rebaixado. Então é de suma importância, o Bahia com 41 pontos, ele vencendo hoje, ele vai a 44 pontos. O Vasco já jogou ontem, ficou com 42 pontos. Resta pro Vasco 3 jogos, correto? O Santos joga hoje, foi amanhã, né? Deixa eu me ver aqui, contra o Fluminense. É hoje, se ele ganhar vai a 46 pontos.
19 horas. O Bahia ganhando vai 44. Bahia ganhando hoje, ele vai ultrapassar o Vasco. Pode ultrapassar o Santos se o Santos perder pro Fluminense. O Cruzeiro, ele joga dentro de casa, né? O Cruzeiro, se eu não me engano, o Cruzeiro pode ir a 47 pontos. Então esses times que estão com 44 pontos estão quase praticamente fora desse bolo. Porque depende de uma vitória aí. O Santos ganhando, o Cruzeiro ganhando vai a 47. O Fortaleza ganhando vai a 48 pontos. E o Internacional ganhando vai a 49. Então aqui, na minha opinião, aqui, Vasco da Gama, Bahia, Santos e Cruzeiro. A briga é essa aí. Pra disputar uma vaga aí, pra ver quem desce. Eu acho que a vaca vai pro brejo para a equipe do Vasco da Gama, Zezé. E só para alegrar o torcedor do Bahia, vamos passar aqui o histórico dos confrontos entre São Paulo e Bahia, que já se enfrentaram 26 vezes só aqui na Fonte Nova. Então o Bahia leva vantagem com 12 triunfos contra 6 vitórias de São Paulo e tivemos também 8 empates. O último confronto em Salvador foi em novembro de 2021, pela 30ª rodada do Brasileirão, e o Bahia venceu pelo placar de 1-0 com um gol do atacante Rossi. Aí, mas também o pior de tudo foi que nesse ano o Bahia acabou rebaixado para a Série B. Mas tem um retrospecto positivo contra a equipe do São Paulo aqui na Fonte Nova. E galera, você falou que em relação ao Cruzeiro, ele joga em casa contra a equipe do Atlético Paranaense. Jogo nada fácil também, né? Agora a situação pior tá no Vasco, né? Porque o Bahia vencendo hoje, se o Bahia fizer o dever de casa hoje, ele passa o Vasco em 2 pontos. Mas em 2 pontos. E aí o Vasco vai ter 2 predeiras pela frente. Primeiro o Grêmio lá no Olímpio, né? Na Arena Grêmio. E depois ele pega o Bragantino no São Januário. É uma tarefa muito difícil para a equipe do Vasco, né? E se o Bahia vencer hoje, lembrando que se o Bahia vencer hoje, ele passa também o próprio Cruzeiro pelo número de vitórias, que o Bahia tem 11 vitórias, né? Vencendo ele vai a 12, e aí ele ultrapassa o Cruzeiro também, vai ficar em 13º colocado lá em cima, né? Mas o Bahia tem que fazer a parte dele, esse é o papel. O Bahia agora só depende de si. Antes não, mas com a derrota do Vasco ontem para a equipe do Corinthians pelo placar de 4-2, né? Deixou o Bahia com a situação mais um pouquinho melhor, confortável. Porque assim, se o Vasco perder os 2 jogos que ele tem e o Bahia empatar 1, o Vasco cai. Porque assim, ó, o Vasco tem 42 pontos, né? Se ele empatar 1 e o Bahia também empatar, o Bahia empatar mais um jogo, fica 42-52. Só que o Vasco tem 10 gols negativos, o Bahia tem 4 negativos. Aí, mesmo o Bahia não vencendo os jogos, o Vasco não vencer e o Bahia empatar empatando um jogo aí, o Vasco já cai. Foi por isso que a torcida do Vasco ontem apedrejou, deu tiro, quebrou, jogou bomba, fez um arruaço ontem no São Januário no final do jogo. Porque eles sentiram que ali, praticamente, o Vasco seria rebaixado. Porém, tem que se preocupar também que o Bahia ainda joga, não é isso? O Bahia tem 3 jogos a fazer, o Vasco tem 2. E os 2 eu citei aqui agora. A equipe do Bragantino, né? E o Grêmio lá em Porto Alegre. Eles sentiram que a situação do Vasco é muito difícil. Pelos confrontos, né? Que o Bahia pega hoje o São Paulo, pega o América já rebaixado e pega o Atlético Mineiro. É aquele jogo que a gente fica na expectativa do Atlético Mineiro já ter a posição dele de Libertadores aí garantido. Mas é aquilo que a gente falávamos aqui há semanas atrás, o Bahia tem que jogar bola. O Bahia jogou muito bem contra o Corinthians e tem que jogar bola hoje, pés no chão, com muita humildade, pra não ser surpreendido na Fonte Nova. Eu acredito que o Bahia vai ganhar o jogo e vai ganhar por 3-1 hoje na Fonte Nova. Temos áudio aí, Gabriel Santana? Vamos logo o nosso áudio aí, primeiro áudio, mande seu áudio pra cá, pra rádio. Vamos ver, mande seu áudio, 18 horas e 23 minutos. Quem está aí? Quem é? Alô, você, boa noite. Comercial, então vamos lá, comercial. O técnico aqui mandou pedir comercial, vamos lá. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos.
tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Olá, estamos de volta. São 18 horas e 28 minutos, 18 e 28 em Conceição Jacuípe, famosa Berimbau, na Mix Bahia estourada do momento. O Gabriel Santana, vamos ouvir os áudios aí dos ouvintes. Boa noite, grupo aí, pessoal. Esporte com os amigos. Tô ligado em vocês aqui, viu? Em São Luís, no Maranhão, viu? Vamos que vamos. Um abração forte pra vocês. É isso. Maranhão. Boa noite, Jailson Santo. Boa noite, meu amigão Zezito, Nailton Santana e Gabriel aí. Esporte Entre Amigos, formiguinha ligadinho com toda a família aqui nesse programa maravilhoso, viu? Um abraço aí pra Maguila, aí em Berimbau e todos os ouvintes aí de Berimbau e região, que Deus possa estar abençoando todos. Jailson Santo, hoje tem a sardinha, né? Hoje tem a sardinha, né? E não vai ser fácil hoje pra sardinha não, viu? E eu espero que o São Paulo leve 3 pontos para São Paulo, né?
Eu acho que a Sardinha hoje, ele vai tomar uma porradinha dele de leve, viu? E o meu pra cá, eu acho que a Sardinha vai tomar 2-1, né? 2-1. E você, Jailson Santos, o que você tem a dizer? Qual é o pra cá desse jogo hoje, meu irmão? Aquele abraço, Deus abençoe e dê uma ótima noite abençoada aí pra você e todo ouvinte do Esporte Entre Amigos. Aquele abraço, fica com Deus todos. Boa noite, meu amigo Ronaldo Alves, meu amigo Jailson Galego, Nailton Santana, meu irmão Zezito, um abraço especial. E dar uma boa noite aí a todos vocês ligadinhos no programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia FM. E dizer que hoje é o dia que o Bahia tem que fazer a lição de casa, né? Hoje é o dia D. Ontem o Corinthians deu aquela virada espetacular pra cima do Vasco, aumentando aí as possibilidades do Bahia permanecer na Série A. Vamos pra frente, simbora esquadrão e aguardar aí mais tarde o jogo. Um abraço aí a todos, fique com Deus. Boa noite, Ronaldo e a equipe boa do programa. Hoje é 3-0 Bahia hoje aí, viu, parceiro? 3-0, viu? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Galego. Boa noite, Zezito. Boa noite a todos aí, ouvintes. Hoje tem emoção até umas horas, viu? Com fé em Deus, o Bahia conseguir esse triunfo aí hoje, beleza? E se a galera para de fazer conta. Tem gente meia-noite e 1h da manhã fazendo conta. Mas em nome de Jesus, nosso Bahia bronca hoje. Valeu, galera. Um abraço, viu? Ouvindo aqui a Mix Bahia, diretamente de Mato Grosso, Rondonópolis. Forte abraço, galera. Tudo de bom. Aí nossos amigos aí, né? Ouvinte aí, o Tomate, o Nestante falou aí, mandou um abraço que o Bahia vai ganhar. E no final aí, o nosso baixinho, o Hélio do Baixinho, lá do distrito de Humildes, ele disse que o povo tá fazendo conta, tá dormindo de madrugada. Alô, Negua! Tá dormindo de madrugada fazendo conta. Meu amigo Fiapo, Nino, todo mundo, Jurandir, tá fazendo conta, todo mundo fazendo conta aí, né? Pra ver a situação do esporte que o Bahia. Mas chegou a hora de ouvir ele, né? Vamos lá, o Wildes Oliveira. Os comentários de Wildes Oliveira. Boa noite, Brasil. Boa noite, Esporte Entre Amigos. A rodada de ontem foi excelente para o Bahia. O confronto entre Vasco e Corinthians, onde o Timão levou a melhor, foi o melhor resultado. Não poderia ser melhor. Tudo conspirando a favor do Bahia. Ronaldo, acho que chegou a hora do Bahia dar a cadeira para o Vasco descansar até a última rodada do campeonato e o Bahia se garantir na Série A. Se ganhar hoje, São Januário amanhece de luto e joga toda a crise para cima do Vasco. Para ser melhor ainda, vamos secar o Santos, hoje à noite. Tem um jogão. Aí fecha com chave de ouro. Galego, não adianta secar os outros times se o Bahia não fizer a sua parte. O que os jogadores têm que entender é que só a vitória interessa. É ganhar ou ganhar. Não resta outra opção. Hoje é decisão. Decisão não se joga. Decisão se ganha. Toma o jogo. Que nem os argentinos faziam antigamente com os brasileiros, principalmente na Bombonera. Campo de guerra no bom sentido. Mostrar a força e o poder do Bahia, que hoje conta com o apoio da sua grande torcida. Não pode dar espaço para o São Paulo jogar e nem deixar que o São Paulo goste do jogo. A bola não pode chegar no Lucas. Aquele Luciano é marrento, mas se desequilibra emocionalmente com muita facilidade. O Bahia tem que utilizar dessas armas. A torcida vai empurrar o time. O São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa e hoje não será diferente. O Bahia não será o Viagra do São Paulo. No topo da tabela, a emoção fica por conta do Flamengo contra o Galo, o Coritiba contra o Botafogo e o Palmeiras contra o América. Qualquer deslize hoje à noite, tudo fica diferente e mais emocionante. Vai entender o futebol brasileiro. Boa noite e fiquem com Deus. Oliveira, valeu, Wildes Oliveira, o cara aí de Goiás, Vila Nova doente, esse meu amigo Wildes Oliveira, hein, Wildes? Mas é isso mesmo, Wildes, não pode tropeçar hoje, o Bahia tem um grande jogo hoje, jogo importantíssimo hoje no estádio da Fonte Nova,
tem que vencer. É vencer ou vencer. Eu acho que a grande decisão do Bahia é hoje. Se ele perder esse jogo hoje, ele tá frito. Ele complica a situação dele completamente aí na tabela em termos de rebaixamento. Vejamos que o Vasco tomou 4-2 ontem. Eu acho que o empate seria um bom placar, um bom resultado. Mas aí o Vasco já vai jogar sobre pressão diante das rodadas que faltam para ele. Mas acreditamos que o Bahia hoje consiga um grande resultado diante da sua torcida. É só entrar com responsabilidade, esquecer esse negócio de vai abrir o jogo, que a torcida de São Paulo tá pedindo para abrir o jogo. Não, o Corinthians já fez a parte dele. O torcedor de São Paulo tava pedindo para abrir o jogo por causa do Corinthians. Certo que o ídolo Rogério Ceni é ídolo da torcida do São Paulo, mas foi mais por causa do Corinthians. Só que o Corinthians ontem ganhou o jogo e praticamente, deu a Deus essa situação de rebaixamento. Se é que existe rivalidade também com o Santos, existe. Mas eu lembro uma vez que o Bahia precisava ganhar do próprio Santos. O Santos, se perdesse aqui na Fonte Nova, eliminaria o Palmeiras entrava na segunda divisão, era rebaixado. Mas o Bahia não teve competência para poder passar do Santos naquela oportunidade. E o Santos veio e ganhou do Bahia diante da sua torcida. Então tem que abrir os olhos e jogar com respeito, muito respeito ao adversário. E se o Bahia fizer aquele jogo que ele fez contra a equipe do Corinthians, vai sair de campo, sem sombra de dúvida, com um grande resultado. E o Bahia hoje, eu acho, se não me engano, a provável escalação já está com o Everaldo na frente, Ronaldo. Isso que não dá, né? Mas vamos aqui, rapidinho aqui. Vou falar uma coisa pra você. O Carlos Rosa, você ouviu aí o Formiguinha falando? Você ouviu? Pois é, viu? Carlos Rosa e Dadá, você ouviu? Pois é. Vamos lá, Zezito. Vamos falar de Vitória, Gabriel. Vitória! E das 12 contratações, a ideia é trazer um goleiro, Vitória, que já tá em campo, atrás de contratar jogadores. E tem 12 jogadores já em negociação. E a ideia do presidente do Vitória é trazer 2 zagueiros, 4 laterais, 2 meia e 3 atacantes. E o Vitória, o presidente do Vitória já está negociando, conversando por trás das cortinas aí com esses atletas e com empresários, que era para ver se traz reforços para o Campeonato Brasileiro da Série A no ano que vem, se Deus quiser. Tem que trazer 18-37. O Fábio Mota, ele sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato bastante disputado, competitivo, e tem que ter time de qualidade. Tô falando, com esse time aí, não chega a lugar nenhum. Com esse time aí, pelo trabalho que fez esse ano extraordinário, campeão da segunda divisão, mas não chega. É candidato a rebaixamento de novo. Então, infelizmente, eu tenho que dizer isso. E o Fábio Mota sabe, ele não é nenhuma criança. A torcida do Vitória também sabe que o Vitória precisa de reforço e reforço de qualidade no plantel. Precisa de 2, 3 jogadores de meio de campo muito bons, atacantes também, centroavante, atacante de área, laterais. Tem uma boa dupla de zaga, mas tem que contratar mais no mínimo mais 2 zagueiros. Então o Vitória precisa de contratar e contratar bem. E zagueiro e lateral se despedem do Vitória nas redes sociais. O zagueiro Ian Soto e o lateral esquerdo Marcelo não seguem no Sport Clube Vitória para a temporada 2024. O primeiro pertence ao Goiás e chegou por empréstimo até o fim da Série B, enquanto o segundo veio do São José do Rio Grande do Sul e também tem vínculo encerrando em dezembro. Os 2 jogadores já se despediram do clube nas redes sociais. Então tá aí, né? A gente não vai dizer aqui nascido, porque senão vai perder muito tempo. O Marcelo e o Ian Soto já não fazem mais parte do elenco do Vitória, Ronaldo. Falando de Bahia Vitória, esse campeonato aí, pelas conversas, os bastidores que aconteceu aí de um tempo pra cá, que vem acontecendo, aliás, né? Eu acho que o Baianão e a Copa do Nordeste vai pegar fogo entre essas 2 equipes, né? Federação Baiana de Futebol, FPF, divulga a tabela básica e regulamento do Baianão 2024. Bahia de Feira faz a abertura da competição na Arena Cajueiro. Na tarde desta quarta-feira, dia 29, a Federação Baiana de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Baiano 2024, em conformidade com a Lei
14.597/2023, dominada de Lei Geral do Esporte, LGE, de 14 de julho de 1923, que possui a competição para divulgação e regulamento de tabela com datas a serem disputadas. A tabela traz confrontos e datas e horários apenas locais e ainda depende de aprovação de laudos técnicos dos estádios. Vai começar a mesma coisa todo ano. Vai chegar, vai fazer o laudo técnico, fulano vai viajar para não sei aonde, Bertano vai jogar em Feira de Santana, Cicano em Camaçari, porque não tem o estádio. Esses laudos já foram feitos. Era para ser feito antes. E todo ano é a mesma coisa. O que não dá para entender, Galego, é porque que as prefeituras não tomam, sabe que tem a equipe que vai disputar o Baianão. Tem um ano para fazer isso aí, gastar. E não faz nada, deixa a equipe lá se virando, né? Tem equipe aí que não vai ter onde jogar. Essa é a grande verdade, né? A Federação de Futebol divulga nesta terça-feira o regulamento, o plano de sucessão e tal. O campeonato se inicia no dia 14 de janeiro e o final está programado para o dia 7 de abril, né? Os demais a gente sabe, né? Quem são as equipes que vão participar. E a gente, é muito grande o texto, não dá pra gente ler todo aqui porque eles não resumem. E o primeiro Bavi será em fevereiro, né? Isso, já está marcado aqui para o dia 18 de fevereiro, no domingo, às 16 horas, com o mando do Leão. Então o jogo vai ser lá no estádio Manuel Barrada. O Ronaldo tá falando conosco aqui em off, se é a situação do Bahia, né? De Bavi. Vai ter muita pegada, muita gozação, por causa do negócio de estrela, coloca estrela. Vitória nunca tinha sido campeão no torneio nacional. Esperamos que tenha gozação só sadia, né? Sadia é o que nós esperamos, Ronaldo. Eu vi um vídeo outro dia, foi até agora aí, acho que foi um vídeo de ontem, falando sobre a torcida do Bahia e do Vitória antigamente. E ficava todo mundo junto, né? Torcida mista, não tinha confusão. Eu cansei de ir pra Fonte Nova e ficava lá, junto, colado com o cara do Vitória, conversando com ele mesmo ali. Ele com a camisa do Vitória, eu com a camisa do Bahia, e aquele negócio, todo mundo brincando, se gozando um cara do outro, e não existia o que hoje existe, né? Não é só na Bahia. Aliás, a Bahia em si, né? Não é tanto. Pior é mais lá fora. Mas existe tudo isso, essa confusão. O que aconteceu ontem com o Vasco não existe. O cara jogando bomba por cima do estádio, pra dentro do estádio, com o pessoal saindo ali, tiro pra cima, quebrando vidro de carro, saindo na mão um com o outro. Aquilo não existe, né? Pelo amor de Deus. E a gente via aí, antigamente era tão bom ir pro estádio que não via nada disso. Hoje não. Hoje é arriscado você ir, né? Eu acho muito difícil o futebol baiano voltar a ter torcida mista. Eu acho muito difícil. Também acho, viu? 18h42, nossos comerciais, Gabriel Santana. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes,
O Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, 18 horas 46 minutos, 18h46, temos áudio, Gabriel Santana. Pronto, Nair Santana, aqui é Jó do Abrigo. Pra mim quem vai ser campeão é o Flamengo, viu? Boa noite, Ronaldo Alves, boa noite, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Gabriel aí na técnica, o comandante da nave mãe Maguila San e a todos os ouvintes aí da 89.9 Mix Bahia, né? Mix Bahia FM em conexão com o portal Humildes Online. Eu não acompanhei o programa desde o início não, mas assim, relacionado ao Bahia que nós tínhamos dito que seria o jogo mais complicado, seria o Corinthians, o Bahia acabou atropelando o Corinthians. Agora, com a circunstância do campeonato que ocorre agora, o que vai dificultar ele agora um pouquinho é o Atlético Mineiro, que pode ser que esteja brigando ainda por alguma coisa, tá entendendo? Aí agora já vai passar a ser o jogo mais difícil pro Bahia do Atlético Mineiro, embora seja aqui. Mas mesmo assim, eu creio que o Bahia não é rebaixado não, porque o Atlético Mineiro é cavalo paraguaio. Valeu, forte abraço a todos aí. Boa noite, esporte entre amigos, abraço a todos, sem exceção. Meu querido Galego, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu que espero que Rogério Ceni mantenha o mesmo time que enfrentou o Corinthians, sem mudar ninguém. O Luciano Juba pela ala esquerda ali, o Tassiano de primeiro, o Azevedo, o mesmo time. Estou vendo a conversa aí que pode lançar Everaldo. Espero que ele deixe na reserva Everaldo. Porque o time jogou muito bem, o Bahia deu uma goleada histórica e teve chance de dar uns 6 ou 8 no time do Corinthians. E meu time campeão continua sendo Botafogo. Estou com esperança ainda. Um abraço. 18 horas 48 minutos, 18h48 minutos, um abraço meu amigo Tico Feirense, Carlos Rosa, Jó do Abrigo, enfim, as pessoas que estão ligando, né, pra cá. Eu acho, falando de Bahia, eu acho que o Bahia, tudo é o momento, tudo é o jogo, é o momento do jogo. O Rogério pode escalar a equipe que venceu a equipe do Corinthians e se dá mal. O Dorival pode vir com um esquema diferente e anular, já sabendo como é que esses jogadores jogaram contra a equipe do Corinthians. Então eu acho que, na minha opinião, o Rogério Ceni deve sair com o Everaldo. O Everaldo tem que jogar hoje, no lugar do Iago Felipe. Acho que a formação certa seria essa. No segundo tempo, sei lá, se dependesse dele mudar o time, ele mudaria, tirava o Everaldo, enfim. Mas acho que ele vai colocar o Everaldo. O Luciano Juba não. O Luciano Juba ele não pode sair da equipe. Tá para botar o Camilo Cândido. Acho que o Luciano Juba, ainda na minha opinião, deveria jogar na posição dele, que jogava no Sport. Sem essa de ala esquerda, né? Mas
O Rogério Ceni tá aí, ele sabe o que faz com o clube, ele conhece o clube, tá lá todos os dias nos seus treinamentos, mas na minha opinião, o Everaldo pode sair sim jogando hoje. Ô galera, eu tô olhando aqui, né? Saiu aqui uma escalação, não se sabe se é oficial. Provável escalação do Bahia para o jogo de hoje contra a equipe do São Paulo na Fonte Nova às 20 horas. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, Luciano, que é Luciano Juba, né? Rezende, Azevedo, Iago Felipe, Cauli, Tassiano, Biel e Everaldo. Tá aqui a escalação que saiu aqui agora, né? Quentinha. Tem mais ou menos 15 minutos que saiu essa escalação. Esse é o time. Se é esse, a gente não sabe, né, se vai ser mesmo, né? Que a gente saiu umas 3 diferentes, essa é a última. Com Tassiano, com o Everaldo no ataque. Esse é o time, e ele pode congestionar o meio de campo, vai ficar o meio de campo, depender do time do São Paulo, para esses jogadores ir marcar, aí o time fica mais retraído ali, jogando atrás na sua defesa, com jogadores de marcação, e ele com o Everaldo não, o time não, tem atacante lá na frente, a gente vai sair pro jogo, temos que jogar, tudo bem, ganhou bem contra o Corinthians, mas na minha opinião, o Bahia hoje tem que ser mais ofensivo ainda. É o que você falou, que fala, contudo, a escalação do Bahia no jogo contra a equipe do Corinthians, contudo, o Everaldo é o jogador de confiança de Rogério Ceni e só fica de fora da equipe titular se for por suspensão ou se for poupado por problemas técnicos como contusão, alguma coisa assim. Mas é o jogador de confiança do Rogério Ceni. Vamos lá, Zezito. E fechando a participação, falando do Vitória, vamos falar aqui, o zagueiro Ian Souto e o lateral esquerdo Marcelo não seguem no Sport Clube Vitória para a temporada de 2024. O primeiro, que pertence ao Goiás, que veio por empréstimo até o fim da Série B, enquanto o segundo veio do São José e também tem o vínculo encerrado em dezembro. Os 2 jogadores já se despediram do clube nas redes sociais. 18h51 e temos um aqui do Ancelotti. O Ancelotti ele concorda com o Mourinho sobre só um louco deixaria o Real Madrid. Carlos Ancelotti aprovou o conselho de José Mourinho em relação ao cargo de técnico do Real Madrid. O atual treinador da Roma havia declarado que só um louco sai do clube espanhol, em uma situação na qual o clube merengue deseja mantê-lo. O comandante italiano é tido como certo pela Confederação Brasileira de Futebol para assumir a Seleção Brasileira 2024. Essa é a opinião dele, mas estou bastante de acordo com isso. Me encontro muito bem aqui e veremos o que acontece no futuro. Não tenho nenhuma pressa, estou muito contente, muito focado nas partidas que temos que jogar e tentar fazer o melhor, disse Ancelotti em entrevista ao The Sport. Ronaldo Alves, eu acho que, não sei, eu acho que ele não quer vir, ou ele tá, né, ele tá se plantando aí para não entrar muito em detalhes sobre a seleção brasileira. Eu acho que ele tá vendo como é que anda a situação no futebol brasileiro. Não vai querer se meter aqui pra queimar o filme dele. Eu acho que ele não vai vir não, viu, nego? Eu acho que ele não vem aqui. E saiu também aqui a escalação da equipe do São Paulo para o jogo contra o Bahia hoje, às 20 horas. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Maigo Araújo, Wellington, Ratão, Luciano e Lucas. Lucas vai jogar hoje, viu? É perigosíssimo que jogador Lucas, viu, galera? Aí tem o Luciano também, que é chato, tem esse Arboleda também, que marca muito bem, um bom zagueiro, né, galera? O Arboleda. O Elton Rato, um atacante chato também. O Bahia tem que tomar muito cuidado hoje, viu? E falar em Lucas, Ronaldo e ouvintes, Lucas vive uma seca de 12 jogos sem marcar pelo São Paulo e busca a retomada. Que não seja agora. Em momento crucial, que não seja agora. O Lucas Moura vive um longo jejum sem participações diretas em gols pelo São Paulo. Após o empate contra o Cuiabá, no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, o meio atacante chegou ao 12º jogo seguido sem fazer gol ou dar assistência. Rapaz, complicado. Um cara que veio a peso de ouro, não marca 12 jogos e não dá assistência, Zezito. Tomara que ele não broque, né? Tomara que ele não vença, não venha pra cá, nem vencer o Bahia, nem marcar gol. 18 horas e 54 minutos. Conmebol divulga calendário de 2024. Olha a Conmebol aí. A Conmebol divulgou nesta quarta-feira o calendário oficial, aprovado pelo Conselho da entidade, para as competições de 2024. O sorteio das fases preliminares da Libertadores e da Copa Sul-Americana será no dia 19 de dezembro deste ano, e a Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU será nos dias 21 e 28 de fevereiro no ano que vem. O sorteio das fases
preliminares da Libertadores e da Sul-Americana no dia 19 de dezembro será na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Já a definição dos grupos dessas duas competições está marcada para março do ano que vem, ainda sem o dia do sorteio. A fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa no dia 3 de abril e termina no dia 29 de maio. As oitavas de final dessas competições terá início em agosto. Então tá aí, né? Conmebol já falando aqui as fases prévias de Libertadores, enfim, fases aí de todas as competições da Conmebol, Ronaldo Alves. Muitas competições para o ano, né? O Vitória disputa 4, né, galera? Disputa 4, assim o Bahia também, independente de qualquer série, também vai ser 4, né? Ele disputa, só se ele conseguir, por um milagre aí, a vaga na Sul-Americana, aí vai 5, né? E o nosso amigo Maguila San acabou de me informar aqui pra gente puxar o programa até 7h30, né? Para depois da entrada da novena, viu, galera? Vai ter novena lá, ele vai transmitir a novena, aí pediu pra gente levar até 7h30, beleza? E falando aqui do nosso futebol doméstico, vamos falar aqui do Campeonato Baiano e do ano que vem. E a Federação Baiana já divulgou os participantes que vão disputar esse ano o Campeonato Baiano, que é Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Barcelona, Itabuna, Jacobina, Jacuipense, Jequié e Juazeirense. Aí fala, a Juazeirense e Vitória irão compor um único grupo para a primeira fase. Os jogos acontecerão em sistema de ida. Os 4 melhores colocados avançarão e os 4 melhores convocados avançarão para a semifinal. 4 clubes classificados serão divididos em 2 grupos, no número de 2 e 3, com a seguinte formação: grupo 1, do primeiro contra grupo. Isso aqui é meio ruim, meio difícil de você decifrar, porque a CBF não divulgou direito com o nome dos clubes, mas os vencedores farão a final do campeonato e decidirão o título em 2 partidas de ida e volta, e os 2 últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para o Campeonato Baiano de 2025. Então a CBF já sentou com os clubes, já conversou, só falta ter como é que chama aquela assentada final, Ronaldo, para fazer o arbitral para definir o restante e decidir o restante, como será o Campeonato Baiano de 2024. E temos um áudio 2025, digo eu. 2024, Isso. Campeonato Baiano. Temos um áudio aí, 18 horas e 57 minutos. Fala, Jailson Santana. Na minha humilde opinião, Flamengo campeão. Deu até pra combinar aí, viu? Aí, meu amigo Reni de Edgar. Tem mais outro? Então, Reni de Edgar, a galera tá dando sua opinião pra ver quem vai ser o campeão brasileiro de 2023. Um abraço, Reni de Edgar. 18h57. Quem vem? 18h57. 18h57, falar mais do jogo do Bahia hoje, né? Que vai ser um jogo muito difícil, complicadíssimo. Então você vai falar do Bahia? Deixa eu falar um aqui, antes de você, desculpe, Ronaldo Alves. Aí você vai comentar, baseado nesse comentário meu aqui. Tabu contra o ex-clube. Ceni busca primeiro triunfo contra o São Paulo como treinador. O técnico Rogério Ceni tem um tabu pessoal para tentar quebrar diante do São Paulo. Clube onde fez história como jogador, conquistando títulos importantes, como Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes, entre outros. Como treinador, ele também teve 2 passagens pelo São Paulo, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Levou a equipe a uma final de Sul-Americana no ano passado, mas perdeu para o Independente Del Valle. Agora, sob o comando do Bahia, que luta contra o rebaixamento, Rogério Ceni vai em busca da primeira vitória contra o ex-clube como treinador em 8 jogos contra o São Paulo, seja quando estava no comando do Fortaleza, o Flamengo. Ele tem 2 empates e 6 derrotas, contando partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ceni foi contratado pelo Bahia em setembro após demissão de Renato Paiva. Então tá aí, né? A primeira vitória o Rogério Ceni busca hoje diante da sua ex-equipe. Ronaldo Alves, pode ir agora. Agora eu vou te dizer uma coisa, né? São tabus que tem que ser quebrados. Eu espero que seja do lado do Bahia, né? Que o São Paulo não venceu ninguém lá fora de casa. Espero que não seja hoje. E que o tabu a ser quebrado seja o de Rogério Ceni, né?
que nunca venceu a equipe do São Paulo. E aqui eu tô com a escalação da arbitragem, né? Os árbitros hoje, Braulio da Silva Machado, da FIFA de Santa Catarina, auxiliar 1, Alex dos Santos, de Santa Catarina, auxiliar 2, Thiago Americano Lebes, de Santa Catarina, o quarto árbitro, Gustavo Evne Bremer, de Santa Catarina. Então o trio todo de Santa Catarina apita o jogo. O árbitro central é Braulio da Silva Machado. Vamos lá, Zezito Oliveira. E um nome que traz bastante saudade para os torcedores do Bahia, ele mesmo, Hernani Brocador. Com passagens por Bahia, Flamengo, Grêmio e Sport, entre outros clubes do futebol brasileiro, ainda segue nativa, meu Deus do céu. Já está com 37 anos, foi anunciado como novo reforço da Portuguesa lá do Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Carioca de 2024, da Copa do Brasil, da Copa Rio e da Série D em 2023. O centroavante, que está com 37 anos, disputou 24 jogos e marcou apenas 3 gols pelo Brasilirense. E Hernani usará a camisa 100 em homenagem ao centenário da equipe portuguesa carioca. Vamos lá, vamos aos nossos comerciais, meu amigo Gabriel. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Já estamos de volta. Lembrando que o programa de hoje até o dia 7 de janeiro, ele vai, até o 7 de dezembro, aliás. Até o dia 7 de dezembro, o programa vai até as 7h30 da noite, beleza, pessoal? Às 19h30. Vamos ter os festejos lá na padroeira lá daqui de Berimbau. E aí o que vai acontecer? Nós vamos levar até o horário da novena lá na igreja. A igreja tem uma novena, aí vai ser transmitida como nosso amigo Maguila San, ele transmite a novena, né? E aí nós vamos levar de hoje até o dia 7 do mês que vem o programa até às 19h30. Vamos lá, mais uma notícia aqui, né? Falando sobre o Baianão, que a gente falou no instante, né? É o chamado feijão. Você sabe qual é a premiação do Baianão, gente? Eu quero saber quem que divulga aí o valor que é a premiação do Campeonato Baiano do ano passado. Quanto foi pago? Fala aí, Zezito, você sabe? Rapaz, eu não tenho nem ideia, mas não deve ser nada que preste não, porque o campeonato, na verdade, é um campeonato bastante disputado, que a oportunidade tem dos clubes de revelar jogadores da divisão de base, jogador do interior, de seleção do intermunicipal, de jogadores de outras divisões mais baixas de outros estados, mas eu acredito que a remuneração pelo prêmio do campeonato não deve ser muita coisa não. Viu? Chuta o valor aí pra eu ver. Rapaz, 10 milhões? Eu vou chutar aqui 200 mil reais por aí, por baixo. Era 170, 130 ano passado. Deve ter aumentado um pouquinho aí, não? Não fala o valor, mas o ano passado você acertou. Foi 170 mil reais. Não cobre a despesa de tipo nenhum. Nem aquela equipezinha pequena, né? Um Barcelona, com todo respeito ao Barcelona, né? Não cobra despesa, de maneira nenhuma. Aí imagine o time sai de lá de Ilhéus para vir jogar em feira. Aí aluga ônibus, paga hotel e sobra o quê? Pelo amor de Deus. Não, 10 milhões? Você imagine o deslocamento de um Bahia ou do Vitória que saia de lá de Salvador para ir jogar lá em Vitória da Conquista, né? Que eles não vão de ônibus, eles vão de avião, né? Vão de avião. Aí não dá pra pagar passagem de avião, pra ir voltar, pra todo mundo voltar, despesa com hotel, com tudo, não dá pra pagar, né? Mas essa foi a premiação ano passado. Esse ano, aqui até agora, disseram a premiação do campeonato. Mas o Galego chutou aí, pode chegar uns 200 mil reais, né? Mas vamos lá. Aqui tá a estreia das equipes, né? No total, o Baianão terá 13 rodadas. Serão 9 na primeira fase e 2 pela segunda fase em semifinal e 2 pela terceira fase. As equipes estarão o seguinte, né? Dia 14, domingo, 16 horas, Bahia de Feira e Jacobina, ali na Arena Cajueiro. Dia 14, né? Bahia de Feira e Jacobina. Também no dia 14, às 8h30, Itabuna e Atlético. Dia 17, o dia 17 é quarta-feira, às 5 horas da tarde. Por que 5 horas da tarde? Pena quarta-feira. Será que é feriado? Acho que você for lá na cidade, né? É de lá, né? O Barcelona recebe a equipe do Juazeirense. Também no dia 17, quarta-feira, às 19h15, Jacuipense e Vitória. O Vitória joga fora contra Jacuipense no dia 17 de janeiro, viu, gente? Aí, viu? E no dia 17 também, às 21h30, esse é o jogo da TV, com certeza. Bahia e Jiquié. Deve ser na Fonte Nova esse jogo, né? É o Fonte Nova Pituaçu. Eu não sei se vale a pena abrir uma Fonte Nova para um jogo do Baianão. Com todo o respeito ao Baianão, galera. O despeito para abrir uma Fonte Nova daquela é caríssimo. Né? E vai jogar mais em Pituaçu, né? Eu te pergunto uma coisa, Zezito e Galego.
A gente que conhece futebol. Aí você pega um jogador como o Cauli, pega um jogador como o Oswaldo. Vamos lá, parâmetro. Para jogar no campo desse, lá nos... Olha, amigo, falar com o Lailton, pura laranjada, viu? Ilhéus Itabuna, Conquista, Jiquié. Imagine vocês. E você que a gente viaja, eu sempre viajei pelos interior, o ano passado, pelo interior. Meu amigo, tem época que você passa nesses campos do interior aí dessa cidade que nem grama tem, meu amigo. O sol come toda. Só acaba, queima tudo. As cabras também não comem. A prefeitura não tem nada, libera para os caras criar jegue dentro, jogar cavalo. Aí quando chega perto do campeonato, do início, aí limpa lá, dá uma caiada no estádio e começa o campeonato. Não tem eu passei em um estádio, não lembro onde foi, rapaz. Eu tava fazendo a entrega num caminhão da empresa que eu trabalhava aqui em Humildes. E eu passei em um estádio e me acabei da risada. Dentro do campo, o gramado, galera, tava cheio de cabra, comendo o capim todo. Deve ser aqui no sul da Bahia, em qualquer lugar. E defecando adubando, na verdade. Tava arrancando um capim velho, porque a cabra, você sabe que ela só come a vegetação seca, né? Quebra e bode, só come aquela vegetação seca. Se comer ela madura demais, o capim verde, é o contrário dos outros animais, como o boi e tal. Dá dor de barriga, ele só come seco. Então acho que botaram pra ele lapidar tudo lá e depois botar nascer outra grama, né? Que ele fez dois trabalhos, comeu a grama seca e também defecou, botou adubo. O futebol baiano, aliás, o futebol, os campeonatos municipais, né, estaduais são complicados, né, nessa cidadezinha aí. Como é que fica o ano todo, não reforma nada, quando agora ninguém sabe onde vai ter jogo, ninguém não sabe onde vai ficar. É complicado, hein, Jailson? Em matéria de concorrência e de público, informar a vocês aqui, torcedor baiano, o campeonato intermunicipal, ele agrega mais torcedores do que o próprio campeonato baiano. Porque se você for numa decisão de intermunicipal agora, como já aconteceu a semana passada, lá deve dar uns 2 a 3 mil. Mas bota um jogo do Campeonato Baiano que não dá nem 200 torcedores, principalmente se for à noite. O gasto que tem de energia não compensa nem. E nos últimos anos, não sei se alguém de vocês aí sabe de algum jogador que foi revelado aqui no Campeonato Baiano. Teve aqui, eu acho que só foi Dionísio, que foi pro Vitória, e mais ninguém. Teve outro, galera? Não, teve o Fernando Sobral, que teve no Fluminense de Feira. Hoje tá defendendo as coisas aí do Cuiabá. O Fluminense de Feira disputou o Campeonato Baiano. Eu tô falando do Campeonato Baiano recente. É isso, você falou nos últimos anos. Nos últimos anos, o Fernando Sobral teve no Fluminense de Feira. Teve alguns atletas que foram revelados. Nem o Fluminense chegou a disputar o Campeonato Baiano. Não chegou a disputar, mas é uma vitrine. Não deixa de ser uma vitrine, mas é assim, tem que ser valorizado, porque um campeonato é uma tradição. Falaram muitas coisas sobre os campeonatos regionais, que deveria acabar tal. Aí colocou o campeonato do Nordeste. Mas enfim, tem que ser valorizado. Eu já tive uma oportunidade, eu como funcionário do Fluminense de Feira, em participar de alguns campeonatos baianos. Principalmente 2, já tive a oportunidade de Luiz Viana Filho, que tinha um gramado sensacional, aquele gramado lá em Itabuna, Luiz Viana Filho. Uma pena que acabou, não, Itabuna, lá em Itabuna, Vitória da Conquista, Lomontão. Então, Alagoinhas nunca teve um gramado tão espetacular. O que der que a gente, com um pouco de receio, são que na maioria das vezes esses estádios continuam a mesma praça. Eles não fazem uma mudança. Você vê que o Jogo da Princesa tem que ser trocado os refletores urgente. Eu acho que aquele risco que teve, que apagou tudo, eu não sei se consertaram. Aí quando começa a ter um jogo lá, não, tem que, não sei o que, aquela coisa toda, então é vergonhoso. Mas eu acho que tem que ser tratado com muito carinho, com mais carinho, principalmente da Federação Baiana de Futebol. Eu trabalhava em uma empresa aqui de Feira de Santana que dava manutenção lá no Jogo da Princesa, na parte elétrica. Meu amigo, não sei se já reformaram, mas é uma coisa triste. Sempre tinha os apagões, vocês são testemunha que nesses jogos, sempre vocês dizem assim, durante o jogo, apaga o refeitório, mas aquilo ali é falta de manutenção. Então, é a situação do Campeonato Baiano. E esse ano vai ter uma mudança aí, que o Campeonato Baiano, ele vai ter o VAR não só nas finais, né, na final, aliás, né, que o ano passado só teve na final, nas 2 finais, 2 partidas da final. E vai ter o VAR, né, nas semifinais também, vai ter o VAR esse ano, né. Um VAR custa R$70 mil, a premiação do campeonato é 170. Me dá uma explicação de onde tirar esse dinheiro aí pra pagar isso aí, né? Aí só o dinheiro de renda que entra na porcentagem da Federação Baiana que vai ter que pagar isso aí porque não tem como. É deficitário demais. Mas é o seguinte, jogo de campeonato baiano, principalmente no interior, a renda é muito pouca. Um estádio desse do interior aí, quando bota 5 mil torcedores em campo.
Então, financeiramente, é um campeonato inviável. Eu acho que o campeonato de estadual aqui, eu acho que nenhum campeonato do Rio, ele agrega valores, no caso de renda. Porque campeonato estadual, meu amigo, é só para cumprir tabela. E pegar as vagas da Copa do Brasil, né? A verdade é essa. Financeiramente é inviável. Copa do Brasil, Copa do Nordeste que tira dessas competições, né? E agora saiu oficial aqui, a escalação do Esporte Clube Bahia, lançado pelo próprio Bahia aqui, né? Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo, Luciano Juba, Rezende, Cauli, Azevedo, Gilberto, Iago Felipe, Biel e Tassiano. Então não mudou, é a mesma equipe que enfrentou lá a equipe do Corinthians. O certo é isso. A gente não tinha por que mexer. Porque uma peça que você tira aqui pode desandar a equipe. Se eles vieram bem. Né, Zezito? Pra não fazer igual o maluco do Equipa. Não é? Todo jogo todo jogo vai jogar uma equipe diferente. Ele botava uma equipe diferente, dando desculpa que não sei o quê. E o Rogério Ceni já chegou, já tomou conta do elenco do Bahia, já montou um time base. Então, pela primeira vez nos últimos tempos eu vejo o Bahia repetir 2 elencos em 2 jogos seguidos. Então, já é um bom sinal pro Bahia. Eu acho que o Rogério Ceni, ele se precipitou quando o Bahia jogou lá contra a equipe do Goiás, que teve aquela chuva de gol, né? Que foram 4 gols do Goiás, 6 do Bahia, e chegou aqui e mudou a equipe. Não dá pra entender isso. Mudou a equipe. O Bahia jogou pessimamente, horrível na Fonte Nova. 2 jogos que fez aí, entendeu? E continuou mudando. Não sei se agora a gente pode dizer que o Bahia tem um time definido. Um time que você vai dizer, fulano, quem joga com a 8, fulano. Quem vai jogar com a... Você tem que ter um padrão de jogo. Não adianta você entrar em campo com a equipe hoje, amanhã fulano sai e entra Bertano. Aí se José sai e entra Antônio. Aí você não vai ter um padrão de jogo nunca. Não vai ter o conhecimento entre si, dentro de campo dos jogadores, né? Vamos lá, são 18 horas, 16 minutos, 18 horas, 16 minutos. Vamos lá, Gabriel, bota um comercial pra gente aí. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Zezito Oliveira. São 19 horas e 21 minutos, estamos com o programa Esporte Entre Amigos e avisar os nossos ouvintes que nós, a partir de hoje, até o dia 7, nós estaremos prolongando o nosso programa Esporte Entre Amigos aqui, em virtude dos festejos de Nossa Senhora da Conceição, daqui, da cidade de Conceição do Jacuípe, que a Rádio Mix já transmitia as novenas a partir das 19 horas e 30 minutos, para o público daqui da cidade de Coração de Maria. E vamos voltar a falar de esporte, falar dele, Bahia. Bahia! E principal jogador do Esporte Clube Bahia na temporada, o Meia Cauli, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2023, com 3 gols, 7 assistências e em 29 jogos, inclusive o último marcado pelo camisa 8 na goleada de 5-1 sobre o Corinthians. Ele está concorrendo ao prêmio de gol mais bonito do campeonato pelo o site aí, Bola de Prata, do canal SPM. No lance, Cauli tabelou com o Tassiano, pedala para cima dos 2 defensores do Corinthians e manda um chutaço na esquerda, acertando o ângulo da meta definida pelo goleiro Cássio. O camisa 8 está concorrendo com Bruno Gomes do Curitiba, Hendrick do Palmeiras, Hugo do Goiás, o Hulk do Atlético Mineiro, e a lista que é feita pelo canais SPM. Assim, como a votação é aberta ao público, acontece através do site, e a premiação será no dia 7 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal SPN. Ronaldo Alves. O Cauli fez um belo gol. Agora eu acho que tem um gol mais bonito do que o dele aí, né? Tem muito gol que saiu aí. Eu acho que o dele foi trabalhado, né? Agora o dele foi um gol mais trabalhado. Porque ele passou a perna por cima da bola, gingou para um lado, o zagueiro foi tudo para o lado só e ele puxou pro meio, passou no meio. E aí, quando o zagueiro tentou voltar, foi até Gil. Gil tentou alcançar para botar o pé para tentar interceptar o chute. Ele acertou um tirambaço que o Cássio não conseguiu chegar na bola. Realmente uma grande jogada do Bahia e um belo gol do Cauli. Mas eu acho que eu vi alguns gols mais bonitos aí que aconteceu no Brasileirão. Porém, a gente sabe que é a praticidade da jogada que é feito o julgamento, né? Não é só você pegar e encher pro gol e fazer aquele golaço, não. Mas vamos, já que você deu uma do Bahia aí, vamos dar uma do Vitória. Zagueiro e lateral se despede do Vitória nas redes sociais. Zagueiro Ian Souto e lateral esquerdo Marcelo não segue no Esporte Clube Vitória para a temporada 2024.
O primeiro pertence ao Goiás e chegou por empréstimo até o final da Série B, enquanto o segundo veio do São José do Rio Grande do Sul e também tem vínculo encerrado em dezembro. Os dois jogadores já se despediram do clube nas redes sociais. Nascido em Campo Grande, Ian Cruz Souto foi revelado pelo Londrina, mas se profissionalizou na União do Mato Grosso. Porém, também no Boston City e Brasil Floresta, no Ceará, onde disputou 5 partidas pelo Nordestão. Antes de chegar ao Goiás, atuando na primeira temporada com 15 jogos pelo Brasileirão e 5 pelo Campeonato Goiano. 2 pela Copa do Brasil em 2023. Natural de Porto Alegre, Marcelo Nunes Correia foi revelado pelo São José do Rio Grande do Sul, onde profissionalizou em 2017. Em 2021 teve uma passagem rápida pelo Brusque de Santa Catarina, com apenas 3 gols. Pois é, então, zagueiro, o Vitória começou a fazer uma roupagem. Ele não pode, é como falou o nosso galego aqui, né? O polêmico galego, né? Ele só fala a verdade. O Vitória não pode pensar que essa equipe dele aí vai conseguir fazer alguma coisa no Brasileirão. O Zezito aí sabe, todos tem conhecimento disso, que esse time do Vitória aí, ele foi campeão, mas não tem condições de disputar uma Série A com esse elenco. Tem que reforçar e tem que ter jogador carimbado, senão não vai para lugar nenhum. Não adianta. Isso, Zezito. E não é desmerecendo a competência dos atletas do Vitória que conquistaram a série B, mas o problema é que jogador de série A, existe jogador, a pessoa às vezes acha que não, mas existem jogadores que se identificam com cada série do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogador no futebol brasileiro que disputa a série A. Exemplo, disputa a série B, mas quando chega na Série A ele não joga nada, porque existe muita diferença de competitividade. Cada competição ela tem um nível de competitividade. Então, a Série C é um campeonato pegado. A Série C e a Série D é muito diferente de jogador de Série A. E, além de adiar o julgamento que estava marcado para a última segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva acatou o pedido para o Cruzeiro voltar a jogar com torcida na próxima quarta-feira, às 20 horas, diante do Atlético Paranaense, lá no Mineirão. Recordando, o Clube Mineiro havia sido punido preventivamente por conta da briga generalizada entre torcedores no jogo contra o Curitiba, lá na Vila Capanema. A decisão foi divulgada pelo Cruzeiro na tarde dessa terça-feira. Relembrando só o que aconteceu, na ocasião, após o Curitiba fazer 1-0 aos 45 do segundo tempo, os torcedores do Curitiba invadiram o campo e a partida precisou ser interrompida. Os torcedores também invadiram as ambas torcidas, aí bagunçou tudo, aparelhou o jogo por 30 minutos. Então, por esse motivo que vai acontecer o julgamento. E pelo Brasileirão, tô aqui os resultados para o Brasileirão. Ontem a equipe do Vasco acabou perdendo de virada para o Corinthians por 4-2, um resultado que beneficiou diretamente o Sport Clube Bahia. E o próprio Cruzeiro também lá na frente, e o Santos. E o Santos vai perdendo pelo placar de 1-0 para o Fluminense. O jogo lá em Santos está tomando 1-0 do Fluminense. E também agora às 19h30 começa aí daqui a pouco Flamengo e Atlético Mineiro. Esse horas. Também Palmeiras e América Mineiro. Amanhã Grêmio e Goiás. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Esses são os jogos amanhã. E Bragantino e Fortaleza amanhã também os jogos, né? Então hoje aí a equipe do Santos vai perdendo para a equipe do Fluminense. O jogo tá 1-0. Vai se complicando também o Fluminense aí, viu? O Santos perdendo esse jogo aqui. Ele vai se complicando também aí com esse jogo. O gol de Martinelli, camisa 10. O Fluminense vai vencendo o Santos pelo placar de 1-0, só tem 26 minutos de primeiro tempo. Um jogo que vai deixar o Santos também vai se complicando aí, viu, Zezito? Pela pontuação que ele tá, ele acaba se complicando se ele perder esse jogo em casa, porque os jogos dele agora vai ser fora. Se complica também. O Brasileirão tá um campeonato assim muito complicado, né? A gente vê um resultado bom. O Fulano joga em casa. E o Fluminense era um time reserva. E tá vencendo. Não? Aí eu acabaram de informar aqui, ó, né?
que a equipe do Fluminense não botou reserva. Assim como vai acontecer também com o Bahia, ou com o São Paulo contra o Bahia, que vem com o time com força total. Só não vai jogar Jaime Rodrigues porque sentiu e tá fora. Mas o resto do time todo vai jogar o time principal contra a equipe do Bahia. E o Bahia que se cuide, hein, Zezito? Nos últimos anos, Ronaldo, não sei se no início do programa eu comentei aqui que eu nunca vi um campeonato brasileiro tão disputado igual a esse. Um campeonato que você vê, a equipe do Botafogo começou o campeonato que todo mundo chegou, me parece que até a 10ª rodada, todo mundo já dava o Botafogo como campeão. E na linguagem do Tabarel, teve um reverse 3, que o Botafogo hoje, acho que está ocupando, me parece, o 10º lugar do campeonato, e o Palmeiras é quem está assumindo. Então o campeonato brasileiro desse ano está sendo um campeonato bastante disputado. Verdade, e aqui o Fluminense está indo para 7º colocado na competição com esse 1-0 em cima do Santos, e o Santos se estacionando lá com 43 pontos na 15ª colocação. O Bahia vencendo o jogo, ele vai 44, ele passa o Santos, ele passa o Vasco, o Santos e o Cruzeiro, e cola ali no Fortaleza. O Fortaleza que é o 13º, o Bahia vai aqui para 14º, isso se ele vencer o jogo. O Bahia não pode dar mole, tem que vencer o jogo, porque vencendo, com essa derrota do Santos, como disse nosso amigo Wildes Oliveira, que era bom secar o Santos, que ficava embaixo também, é mais um que vai ficar sofrendo lá, como o Wildes falou. Então, a equipe do Bahia tem que vencer o jogo. E aqui a equipe do Fluminense, tá com o time completo mesmo aqui, ó. Fábio, Guga, Nino, esse Nino é um bom lateral, viu? É zagueiro, aliás, bom zagueiro. Thiago Santos, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno e Germán Cano. O time completinho, não tem negócio de coisa não, viu? Vamos lá, são 19 horas, aliás, e 31 minutos. Vamos encerrar o nosso programa. Nosso amigo Maguila vai entrar agora com a novena direto da igreja aqui em Convenção de Jacuípe, transmitindo a novena ao vivo. Vamos lá. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, Conceição do Jacuípe. Boa noite, humildes e região. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. E amanhã estaremos de volta com o programa Esporte Entre Amigos. Lembrando que a partir de hoje nós vamos levar o programa até o dia 7, até 19h30. Então temos meia hora a mais aí para você mandar sua mensagem, beleza? Fiquem todos com Deus. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.